Gravação iniciada. Senhores, retomando, depois desse breve intervalo, vamos ao processo do conselheiro Douglas, processo da universidade do professor, final 2007-77, item 101. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Tá, esse processo eu vou ser bem breve, bem rápido. É lançamento de contribuição previdenciária, incidente sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, contribuintes individuais, apresentou impugnação, teve a decisão de primeira instância, falou sobre a decadência, na verdade, da vigência da Lei 8212, e que não apreciaria questões de inconstitucionalidade e ilegalidade e o lançamento e retificação por constatação de erro. Apresentou recurso voluntário, praticamente repetiu os argumentos apresentados, mas o recurso voluntário foi apresentado intempestivamente. O recurso foi apresentado. A recorrente autuada foi intimada da decisão do acórdão de primeira instância em 1º/4/2009, tem um 9 a mais, um 0 a mais. A contagem do prazo teve início no dia 2/4 e terminou no dia 1º/5, que era uma sexta-feira e feriado. Então o prazo foi prorrogado para o dia 4 e o recurso só foi protocolado no dia 6/5. Então, 2 dias após o prazo. Que cidade foi essa? Você verificou, Douglas, se eventualmente nessa cidade não tem algum tipo de prorrogação de feriado? Não cheguei a verificar isso, não. Deixa eu só ver rapidinho aqui. Vê só para mim, qual é a cidade? A contribuinte faz alguma preliminar de tempestividade? Não tem nenhuma preliminar. Curitiba. Você é de Curitiba, né, Débora? Mas não tem nenhum feriado aqui que eu saiba nesses dias aí. Deixa eu ver aqui. 2009. Eu só não estou conseguindo ver a data de entrega aqui, porque o AR está cortado. Não, tá na folha. Deixa eu ver aqui. 279, 2 folhas depois. Qual é a página, 279? 279. Eita, mas aí entra aquela questão, né, da assinatura. Não, mas a gente pode ver, se saiu para entrega dia 1º... Não, mas está entregue aqui, né? Não, é porque tem a questão da assinatura, né? Tem que ter um AR
com assinatura para mostrar que houve a ciência inequívoca. Mas dia 1º já estava... está dizendo dia 1º, saiu para entrega e foi entregue no mesmo dia. E no AR a gente não tem essa informação porque está cortado. O AR está folha 275, né? Douglas, assim, isso aqui é aquele caso normal. O AR não dá para a gente ver a data de vencimento. A data, o contribuinte pode até ter recebido no dia 1º, mas se ele não botou a data, nós vamos ter que contar nos termos lá do 70235 pela data da postagem. Aquele papelzinho ali de ciência, ele não tem validade para esse fim. A gente já decidiu alguns casos nesse sentido, e alguns processos a gente baixava em diligência para que a unidade, isso aqui possivelmente é só uma falha de digitalização, e a gente baixava o processo em diligência para a unidade juntar uma cópia elegível do AR. O AR, eles têm o AR, está juntado ali, só não consegue ver ele todo. Exato. Porque a gente vê que ele tem até algum carimbo, que foi 31 de alguma coisa, 31 de março, né? Tem uma assinatura do recebedor, mas justamente na parte da data, a digitalização, acho que teve uma folha dobrada por cima. E aí é só alguém investigar lá, abrir essa folha e mostrar pra gente aqui a data que ele recebeu, inequivocadamente. Tranquilo, Douglas? O que você acha da gente fazer uma resolução só para que ele junte uma cópia elegível do AR de folhas tais? Sim, não, tudo bem. Todos, senhores, todos de acordo? Sim, de acordo. Sim. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em converter o julgamento. Presidente. Pois não? Só uma dúvida aqui. Esse documento que tem aqui na folha 277, na consulta dos dados aqui, sistema de cobrança, esse aqui não vale como... Não vale. Isso é só um extrato de um papelzinho lá do sistema lá do Correio. Tá. Tá bom. Aí, essa questão aí da citação, o próprio decreto é bem expresso, no sentido de que para fins de verificação da notificação ou intimação, deve haver a prova do recebimento, né? Que fala alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Acho que é isso. Esse foi o 277, presidente, que o Douglas comentou, não é nem aquele extrato do Correios, é um extrato da data prévia, sistema de cobrança, que ele diz lá com o último evento, AR confirmado, 1º de abril de 2009, mas é a mesma situação do extrato do Correios. Eu acho que precisa de uma assinatura do contribuinte. Eu acho que o que vai diferenciar é isso, né? Ainda que a ciência inequívoca, né? A assinatura do contribuinte. Nem esse extrato, nem o dos Correios. Em qual? E que folha? 277. 277. O extratinho do Correio que eu falei é aquele de folha 299. 279. 279, isso. E aqui está ciência em 26/4, expirado ciência em 1/4. É isso, né, que você colocou? Isso. Aí confirmado. Eu acredito que de fato tenha sido 1/4. Eu só não consigo lá parar, afirmar isso a partir do documento que comprova isso, que é o aviso de recebimento. Entendeu? Se a gente olhar o aviso de recebimento em si, não tem data. E se ele não tem data, não conta do dia que ele recebeu, conta do dia que postou, 15 dias para depois começar a contar os 30. Sim. Entendeu? Até porque, na verdade, sim, né? Dá para presumir que era dia
Sim, Primeiro, porque a assinatura dele está constando dia 1º, né? No recurso. 1º de maio. primeiro que ele deu entrada, né? Não, então. Primeiro, Não, teoricamente o recurso teria sido apresentado, assim, assinado em 1º de poderia maio. ter sido apresentado tempestivamente, né? Sim. É que se você olhar lá embaixo, tem um protocolo do dia 7. Alguém que recebeu isso, esse documento, ele registrou um protocolo, tá lá na folha 287, aí tem um protocolo, Sistema Integrado de Documentos, que deve ser o protocolo lá dessa empresa, dessa entidade. E lá está colocado lá 7 de abril. Então eles partiram, eles contaram 7 de abril, embora podem ter recebido isso no dia 1º. Sim. Mas só o que comprova isso é exatamente esse AR de folhas 275, né? Sim. Folhas 275. Tá. Então ficaria assim, resolve o memento colegiado por unanimidade de voto em converter o julgamento do processo de diligência para que a unidade preparadora junte aos autos cópia legível do aviso de recebimento de folhas 275. Tudo bem assim? Sim. Senhores, passemos ao próximo processo, processo Parque Colinas, também do conselheiro Douglas. Mas aí você já guarda o seu voto, porque eu tenho convicção de que vai ser dia 1º mesmo, entendeu, Douglas? Sim. Só a gente não consegue afirmar isso com o que está no processo. Só um minuto aqui. À vontade. Tá. Parque Colinas, notificação de lançamento de débito relativo às contribuições sociais arrecadadas pela empresa, mediante desconto na remuneração dos segurados empregados a seu serviço, conforme declarado nas folhas de pagamento, nos livros diários e razão nas competências, de janeiro de 2004 e 13º de 2004. Ainda conforme o relatório, o autuado entregou durante a ação fiscal as GFIPs, com as informações referentes às contribuições horas exigidas, fazendo jus à retenção de 50% da multa de mora. O fato de não ter recolhido contribuições arrecadadas mediante desconto na remuneração dos seus empregados configura em tese crime de apropriação indébita, nos termos do artigo 168-A do Código Penal. Apresentou recurso impugnação, a decisão manteve o auto, e aí esse caso também, na verdade, ele reproduziu, aí eu coloco até ipsis literis os argumentos trazidos em sede de impugnação. Só trocou só a impugnação para recurso, e aí eu estou aplicando também o 57, parágrafo 3º, para manter o auto, tá? Então, eu vou ler alguns trechos da decisão e os argumentos, tá? Então, não procede o argumento de que o presente lançamento é nulo por vício formal e que teria sido constituído por instrumento inadequado. O lançamento foi formalizado, tendo em vista que a partir por força do artigo 25 da Lei 25, inciso 1 da Lei 11.457, a seguir transcritos os procedimentos fiscais e processos administrativos fiscais relacionados à determinação e exigência de créditos tributários referentes às contribuições previdenciárias e as contribuições devidas a outra entidade, fundo, passam a ser regidos pelo Decreto 7235.
Na análise dos dispositivos legais certo mencionados, se pode concluir que o auto de infração é um instrumento de constituição do crédito utilizado pelos auditores fiscais quando constatada a falta do recolhimento ou infração ao dispositivo legal tributário. Não há que se falar assim, a utilização de equivocado instrumento de constituição do crédito tributário, no presente caso, uma vez que este auto de infração foi decorrente de um procedimento de fiscalização, tendo sido lavrado por auditor fiscal da Receita, nos estritos termos do 142 do CTN. Os valores lançados a título de dedução são idênticos aos que constam no campo salário-família, salário-maternidade, das GFIPs, que a própria impugnante preencheu e entregou. Dessa forma, não se admite que a impugnante alegue não conseguir verificar a correta apuração desses valores. Eles foram obtidos no exame dos documentos da própria empresa, inclusive GFIP, que tem caráter declaratório. Apuração do crédito. Toda a argumentação do impugnante sobre o arbitramento não tem relação com os fatos narrados no relatório fiscal. Consta claramente que o lançamento tem por base remunerações obtidas em folhas de pagamento, livros contábeis, remunerações que foram declaradas pela empresa em GFIP durante a ação fiscal. Os valores lançados neste auto de infração foram declarados pelo contribuinte em GFIP. A GFIP instituída pela lei ali mencionada é o documento pelo qual o empregador contribuinte informa a Previdência Social os dados cadastrais, todos os fatos geradores e as informações de interesse da Previdência. O juro aí questiona Selic, juros, multa, e aí eu nego provimento ao recurso. Presidente, está desligado. Considerações, senhores? Não, presidente. Não. Sem maiores dificuldades, por favor, Daniel, como vota? Conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário. Acompanho o relator, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Varita? Também acompanho. Eu acompanho também. Estou procurando aqui. Eu também acompanho. Acompanha, Sávio? Acompanho. Beleza. Obrigado, Marcelo. Então, acordamento colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Processo 103, 104, 105, 106, 107, 8, 9 e 109 foram processos já concluídos, para os quais houve sustentação oral. Próximo processo, 110, entre Irmãos Andrade. Empreendimento dos Irmãos Andrade, deve ser isso. Na Baixada Santista. Processo, item 110 da pauta, final 2009-80, relatoria do conselheiro Marcelo Risso. Tem mais de um processo do mesmo contribuinte, são quatro processos do mesmo contribuinte. Conselheiro Marcelo, quer começar por algum específico? Qualquer um, presidente, pode seguir a ordem, são obrigações acessórias. Perfeito, então vamos ao 110, final 2009-80. Fica à vontade, Marcelo. Trata-se de lançamento de crédito tributário, aplicação de penalidade, descumprimento de obrigação acessória do artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Lei de Custeio. Eu falo do sujeito passivo ter apresentado a fiscalização aos livros diários do exercício 2005-2006, sem o registro perante a Junta Comercial de São Paulo. Por ter, em relação ao livro diário, ter deixado também de incluir o balanço contábil, por fim não constar da escrituração fiscal as movimentações financeiras relativas a bancos. Segundo a DUS, a fiscalização, a partir da omissão das movimentações bancárias, houve a busca junto aos sistemas informatizados da Receita, onde restou constatada a existência de duas contas com movimentações que ultrapassam 3 milhões. Por fim, sustenta que, em virtude de autuações pretéritas, houve o agravamento da penalidade em 3 vezes. Houve defesa, foi julgado improcedente, o contribuinte recorreu. Eu destaco aqui os tópicos. Eu vou por tópicos que ele tratou a matéria. Da quebra do sigilo fiscal sem ordem judicial. Essa matéria já enquanto pacificada pelos STF, as ADINs eu indico aqui, o RE com os 601, 314, repercussão geral, reconheceu a possibilidade da quebra do sigilo bancário sem a necessidade de ordem judicial, conforme ementa abaixo. Esse tópico eu afasto
esse argumento do contribuinte, da análise precoce dos documentos e do cerceamento de defesa. Diz o recorrente que apresentou todos os documentos relativos ao procedimento fiscal em tela, mas os mesmos não foram considerados válidos, notadamente porque houve a quebra de sigilo fiscal da empresa, e diante disso alega inclusive o cerceamento do seu direito de defesa. O questionamento, além de ser genérico, diz que os documentos que foram entregues não foram considerados válidos, por conta da quebra de sigilo fiscal. Enfim, apesar de desarrazoado sem fundamento tal alegação, verifica-se que a decisão de piso tratou da matéria, afastando os argumentos do contribuinte de forma fundamentada, no qual adotou como razões de decidir. Aqui ele destaca, em relação à alegação de que o contribuinte apresentou todos os documentos, fiscalização, que teria se equivocado quanto à sua interpretação, o contexto dos autos demonstra o contrário. Com efeito, o contribuinte está sendo autuado por apresentar livro diário, anos 2005 e 2006, sem registro na JUSESP. Os termos de abertura e encerramento de folhas tais demonstram a ocorrência da infração. Além disso, como a própria fiscalização severa, o contribuinte deixou de registrar em sua contabilidade movimentação bancária. Os documentos de folhas tais demonstram inexistir lançamentos relativos à movimentação bancária nos meses de novembro de 2005 e janeiro de 2006. O dossiê integrado de folhas tais demonstra que nessas competências houve movimentação bancária com valores expressivos, o que corrobora a certeza da ocorrência da infração. Dessa maneira, no aspecto material, é inovidável ter ocorrido o contribuinte em infração à legislação tributária. Os documentos trazem clareza notável a conduta da omissão de informações bancárias aí nos livros diários. Retornando ao meu voto, tu sim, não vejo como acolher a alegação do cerceamento ou direito de defesa, pois além de genérica tal alegação, o contribuinte não traz outros elementos de prova ou indicação plausível para infirmar o fundamento da decisão de piso, pelo qual eu entendo como acertada, busca respeitado devido ao processo legal e contraditório, e, portanto, nego também provimento ao recurso nessa parte. Da reincidência. Esse tópico, que pesa os argumentos no sentido de irresignação dos compatíveis patronos da contribuinte quanto à decisão recorrida, entendo que a mesma deve prosperar, e as adoto com razões de decidir, uma vez que a legislação prevê a situação a que alega sobre a possibilidade de agravamento. Aí diz, por derradeiro, quanto à majoração da penalidade aplicada por força da recidiva específica, o contribuinte se utiliza de argumento inaceitável. Com efeito, o fato do contribuinte realizar o pagamento da autuação anterior, não tendo impugnado, não desfaz a autuação para efeito da caracterização de reincidência em relação à infração futura. O comando da reincidência, tal qual ocorre na esfera penal, não desaparece pelo pagamento da penalidade, mas sim pelo decurso prazo prescricional a ela relativo. A vingar, entendimento contrário, o sujeito que cometesse o crime de furto e não ofertasse defesa no processo penal, cumprindo a pena aplicada, se viesse a cometer novo furto no prazo de 5 anos, não seria considerado reincidente, seria um absurdo. Não é a falta de julgamento específico quanto à autuação que faz nascer a reincidência, mas sim a ocorrência da infração nova no prazo ainda existente de manutenção da confirmação da penalidade anterior. Ele indica aqui o regulamento do RPS aqui, né, e para mim está claro aqui o 295 e o parágrafo único. O dispositivo é claro quanto a isso e não poderia deixar de ser, pois isso contraria a essência do Instituto. Segundo informações de antecedentes de infração às folhas tais, o contribuinte foi autuado no mesmo fundamento legal que ora se julga pelo auto da BICAD 4961, baixado por pagamento, conforme tela de folhas tais. Dessa forma, resta coabível a majoração da penalidade básica 3 vezes por força da reincidência na forma de 292, inciso 4, do Regulamento da Previdência. Aí, o dispositivo nega o provimento ao recurso. Microfone, presidente. Senhores, podemos ao voto? Alguma consideração? Daniel, vota. Eu acompanho, presidente, o relator. Rodrigo. Também acompanho o relator, presidente. Guarita. Também acompanho o relator. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Também acompanho. Fábio. Acompanho. Eu também, então, acordo colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. O processo seguinte
Marcelo, por favor, fica à vontade. O 111, também aplicação de penalidade, descumprimento de obrigação acessória, prevista no artigo 32, inciso 3, parágrafo 11, lei de custeio. A questão toda, nesse caso, ele deixou de apresentar porque a penalidade está prevista, né? A infração está prevista na legislação. Então, aqui é só se põe aí a exoneração se tiver apresentado os documentos. Clarita, por favor, seu microfone está aberto. Marcelo, por favor, pode seguir. Vou reiniciar aqui o 111, o item 111 da pauta. O lançamento consiste em aplicação da penalidade pecuniária, descumprimento de obrigação acessória, no artigo 32, inciso 3, parágrafo 11 da lei 8.212. Pelo fato do sujeito passivo ter deixado de apresentar, apesar de expressamente estimado a fazê-lo, notas fiscais de aquisição de vales transportes e vale alimentação, bem assim comprovantes de fornecimento do vale transporte aos seus empregados, movimentação da conta contábil pertencente ao ativo circulante, bancos com movimento, não constantes nos livros diários de 2005 e 2006. Por fim, sustenta que, em virtude de autuações pretéritas, houve o agravamento da penalidade em 3 vezes. Da mesma forma, com a defesa, houve a manutenção da decisão de piso e recurso do contribuinte. Da mesma forma que o item anterior, fala da quebra de sigilo fiscal sem ordem judicial, eu afasto com os mesmos fundamentos no anterior, da análise precoce dos documentos e do cessamento de defesa, eu também adoto as razões aqui da decisão de piso. Ela fala o seguinte: as alegações relativas à efetividade de entrega ou não de vale transportes aos segurados, bem assim ter havido ou não desconto sobre tal benefício, não constitui o cerne da autuação. A autuação se refere à omissão quanto à entrega de documentos exigidos pela fiscalização, acumulada com a ausência de prestação de informações relativas a estes. A impugnante não demonstra os autos ter procedido à entrega dos documentos solicitados, apesar de intimada, e reintimada. Outro sim, a autuação não se exaure na mera omissão da entrega dos comprovantes de aquisição e fornecimento de vale transportes e alimentação, mas abrange também a omissão quanto à apresentação da movimentação contábil relativa a conta bancos com movimento, não constantes nos livros diários 2005 e 2006, tampouco a apresentação de informações justificadoras da omissão de tal conta na contabilidade, apesar de devidamente intimada pelo termo de intimação fiscal número tal. Documentos de folhas tais demonstram a utilização de vale transporte e cesta básica ao longo dos anos 2005 e 2006, em relação aos quais o contribuinte deveria dispor de documentos de aquisição de tais benefícios e recibos de entrega dos mesmos aos segurados empregados, independente de se presumir tenham sido ou não entregues a partir do cumprimento das atividades por parte do sujeito passivo. Documentos tais demonstram inexistir lançamento relativos à movimentação bancária nos anos 2005 e 2006. O dossiê integrado demonstra que nesse exercício houve movimentação bancária com valores expressivos, que corrobora também a certeza da ocorrência da infração. Dessa maneira, no aspecto material, inovidável também ter incorrido o contribuinte em infração à legislação tributária. Os documentos trazem com clareza notável a conduta de omissão das informações bancárias aí dos livros diários 2005 e 2006. Em relação ao cabimento ou não de contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação concedidos sem que o sujeito passivo mantenha cadastro no PAT, então a alegação não é o cerne do presente auto, razão pela qual não serão objeto de apreciação por este colegiado. Aí no meu voto, também afasto, porque não acolho a alegação do cerceamento ao direito de defesa, tá? Esse que é o que ele coloca, e afasto essa parte aqui do recurso. Da reincidência, da mesma forma que a anterior, tá? Também afasto, também houve pagamento anterior, tá? E está bem clara aqui a penalidade para manutenção do agravamento. E também concluo por negativa de provimento.
Senhores, como votam? Alguém quer falar alguma coisa? Não, presidente, está bem claro aqui. Nós temos o voto, Daniel, Acompanha, presidente. Também acompanha, presidente. Varita, Vai também. Douglas, Presidente. Débora, Também acompanho. Fábio. Acompanho. Também processo 111, acordo de membros colegiados por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Marcelo. É o 112. Só um minutinho, pois não, Varita? Eu vou subir a tela um pouquinho, só quando eu troco a rede, mas pode continuar normalmente, viu? Só subir da rede. Vou me trocar de rede um pouquinho, mas melhor, vou pegar outra rede, viu? Presidente, só um minuto, só vou fechar a janela aqui. Ok, pode, tranquilo. E eu vou aproveitar para abrir a janela aqui. O pessoal tá fazendo pega aí no teu teto da tua casa aí, Marcelo? Pois é. Aqui no Rio, essa semana teve uma operação só para coibir esse tipo de situação, né? Pessoal no envio público e tal, então teve uma grande operação aí da polícia e... Uhum. Qual andar que você tá aí, Marcelo? Não, aqui é no 9º. Aí escuta bem, né? É. Pois não, Débora? Camila, Oi, Camila, pois não? eu posso encerrar essa gravação e começar uma nova? Eu acho que não há necessidade, o Rodrigo já está retornando agora, Ok, tá bom? tá. Próximo processo é o 112, não é isso, Marcelo? Isso, presidente. Então vamos abrindo. Aguardar o Guarita? Só o Guarita está ausente momentaneamente, que ele está fazendo a troca e a gente pode dar seguimento. O Rodrigo já está de volta. Por favor, se o Guarita voltar a tempo de votar, sem problema, a gente faz um breve resumo para ele. Sei nem se ele está ouvindo lá, mas, de todo caso, podemos continuar. Ok. Outro auto de infração, descumprimento de... Ele voltou? Está voltando já agora. Pois não, pode continuar. Então, outro auto de infração é consistente na imposição de penalidade, imposta em virtude de descumprimento de obrigação acessória, prevista no artigo 32, inciso 4, parágrafo 5º aqui, da Lei de Custeio, pelo fato do contribuinte ter omitido na GFIP os fatos geradores de contribuições previdenciárias consistentes nos segurados constantes das folhas de pagamento sujeito passivo. Segundo o relatório fiscal da aplicação de multa, cumprimento da determinação contida no artigo 106, inciso 2, a linha C, CTN, houve aplicação da penalidade consistente em 100% do valor devido à Seguridade Social, as competências 5, 6, 9, 10 e 11 de 2005 e 1, 2 e 4 de 2006. Guarita, está aberto seu fone. O microfone está aberto, por favor, feche. Retornando. E em aplicação de penalidades previstas no artigo 44, inciso 1 da Lei 9.430 nas demais competências, observando aí o critério da penalidade mais benigna, prevista aí no CTN. Tá? A defesa foi apresentada, foi julgada improcedente, e com isso o recurso voluntário. Aqui o recurso voluntário, em apertada síntese, o contribuinte alega nulidade da autuação, bem como da decisão de piso por cerceamento ao direito de defesa por não ter exercido a ampla defesa e impedido o contraditório, deixando de observar a totalidade dos documentos juntados pelo contribuinte. No meu voto, ao contrário do alegado pelo contribuinte, que diz ter ocorrido suposto cerceamento ao direito de defesa, verifica-se na defesa apresentada as folhas 50 e 53, o contribuinte se limita a alegar em seu item 6 e 7 que apresentou as GFIPs
que não cometeu nenhum ilícito. Eu colo para os senhores, essa foi a alegação da defesa. Tá? Diz a recorrente que apresentou todos os documentos relativos ao procedimento fiscal, contudo, suas razões recursais e nada traz de concreto para afastar os fundamentos da decisão de piso que as adoto como razões de decidir e a mantenho, negando provimento ao recurso. O seguinte, a aplicação de aplicação de penalidade, que ora se julga, consiste no fato da empresa ter apresentado a GFIP como missão de fatos geradores. Aí ele identifica, conforme eu já relatei, que o quadro demonstrativo e tudo mais, e nesse sentido a atuação merece ser declarada procedente em virtude da omissão dos fatos geradores e o contribuinte não ter comprovado em nada e nega o provimento ao recurso. O áudio, presidente. Ok, senhores, alguma consideração? Não, presidente. Também simplória a defesa, né? Não tem recurso, na verdade, né? Daniel, como vota? Daniel? Desculpa, eu tive dificuldade aqui de microfone. Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Eu também acompanho, presidente. Floreta? Também acompanho, presidente. Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Senhores, eu também acompanho. Sendo assim, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Processo 113, empreiteira Irmãos Andrade da Baixada Santista Limitada. É também do mesmo contribuinte, não é isso? É o mesmo, presidente. O empreiteira não tá abreviado como está nos demais. Passamos então ao 113, por favor, Marcelo. Trata-se de auto-infração também, descumprimento de obrigação acessória, disposta no artigo 32, inciso 4 da Lei de Custeio, combinado com 225.4 do regulamento. Referente às competências 1 de 2004 a 12 de 2004, e posto que os dados informados nas GFIPs apresentados pela empresa não são os correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias a que está sujeito. No relatório fiscal da infração, o auditor justifica o lançamento nas seguintes palavras, aqui eu vou identificar os principais pontos. Durante o curso da ação fiscal, a empresa apresentou os documentos solicitados no termo de intimação e na verificação das folhas de pagamento e de novas GFIPs encaminhadas em 27/8, 28/8, 2008, aqui. Essa auditoria constatou que a empresa, antes do início da ação fiscal, descumpriu sua obrigação acessória relacionada à GFIP, com a omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados, empregados e prolabore dos sócios. Em anexo, cópia das telas do sistema GFIP Web, das GFIPs enviadas pela empresa e do termo de intimação acima citados. As novas GFIPs, competências 1 de 2004 e 3 de 2004, que foram enviadas fora do prazo legal, ou seja, após cientificada a empresa de estar sob ação fiscal, mediante termo de intimação, conforme citação de item 2, contém as informações de conformidade com as conformidade com as folhas de pagamento apresentadas, ou seja, apresentam as mesmas bases de cálculos e contribuições previdenciárias que a empresa reconhece como valores de incidência. No entanto, analisando as folhas de pagamento, constatamos que a empresa deixou de incluir valores fornecidos a segurados empregados a título de cesta básica e vale transporte, formou em sua folha de pagamento apenas os valores referentes aos descontos relativos aos benefícios acima citados, informando no Código 215 o desconto vale transporte, no 216 o desconto da cesta básica. No demonstrativo da folha de pagamento, quadro resumo, informa no Código 403 o valor recebido a título de vale transporte e cópias anexas. Informa ainda a fiscalização que não constam autos de infração lavrados contra a empresa e ações fiscais anteriores, bem como não ocorreram outras circunstâncias agravantes. O valor da multa refere-se 100% ao valor devido, relativo à contribuição não declarada, respeitando o valor da multa por competência, a aplicação de um multiplicador em função do número de segurados,
serviço da empresa sobre o valor mínimo da multa variável, previsto no 92 da Lei de Custeio. Por fim, acrescenta o autuante que os valores relativos às contribuições não declaradas encontram-se calculados por competência conforme planilhas anexas, de acordo com a categoria dos segurados e conforme item 4 do relatório fiscal da infração. A impugnação foi apresentada e foi julgada improcedente. Houve recurso, estou conhecendo do recurso, e no item 5, o recurso voluntário questiona apenas o fato da decisão de piso ser nula, por não apresentar fundamentação e que o valor da multa aplicada deve ser relevado para o patamar mínimo. Em relação às razões de nulidade da decisão de piso, em que pese as razões apresentadas, entendo que a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a turma julgadora apresentou de forma justificada, com lucidez e raciocínio, os pontos para a manutenção do lançamento, de acordo com a impugnação, de acordo com a matéria trazida à impugnação. A respeito da fundamentação, merece destaque os seguintes pontos da decisão recorrida. Conforme relatado, a multa lançada se origina da omissão de fatos geradores relativos a segurados empregados, contribuintes individuais, cesta básica e vale transporte, posto que os dados informados na GFIP, apresentados pela empresa, não são os correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias a que está sujeita. Relativamente à alegação de ausência de justificativa para a aplicação da multa no patamar máximo, utilizado pela fiscalização, como salientar que em nenhum momento houve cessamento do exercício da ampla defesa, pois ao contrário do que alega a impugnante, não se constata no lançamento qualquer causa de nulidade. Ao contrário, a autuação demonstra que todos os atos, termos, despachos e decisões foram lavrados por pessoa competente, que não houve preterição do direito de defesa, nem durante o procedimento fiscal, tampouco agora, já que a empresa tem, por meio da impugnação apresentada, apreciado a sua defesa. Por outro lado, a impugnação apresentada não traz qualquer argumento no sentido de alterar os fatos trazidos na presente autuação, muito pelo contrário, infirma-os na medida em que a defesa apenas alega que a fiscalização prejudicou a empresa, impondo o limite máximo estipulado pela legislação, ao utilizar multiplicador sobre o limite mínimo, o que era, na verdade, seu dever funcional, consoante parágrafo único aqui do artigo 142 aqui do CTN, pois esse procedimento é decorrente de caráter vinculado e obrigatório do ato de lançamento. Também não procede a pretensão do impugnante de que deveria ser excluído no cômputo da contagem do número de segurado aqueles que estavam com seus registros em ordem, pois a legislação é clara ao estabelecer que o valor da multa corresponde a 100% do valor devido, relativo à contribuição não declarada, respeitando o valor da multa por 49 competências, a aplicação de um multiplicador, função do número de segurados a serviço da empresa, e não sobre aqueles que estavam com registros incorretos, e que o referido multiplicador seria aplicado sobre o valor mínimo da multa variável previsto no 92 da Lei de Custeio. Portanto, não há reparos a serem feitos no procedimento de cálculo efetuado pela autoridade autuante, uma vez que, para o período de apuração dos fatos, o número de segurados variou de 72 a 109. Assim, é correto aplicar para a faixa de 51 a 100 segurados o valor de 5 vezes o valor mínimo, de 1.254,89. Para a faixa de 101 a 500 segurados, o montante limitado a 10 vezes o valor mínimo de 1.254,89. Valor este aqui atualizado pela portaria interministerial. Aí, portanto, entendo que o fato da decisão ter sido desfavorável ao contribuinte não significa que é nula, pois além de ser compreensiva e justificada, abordando os temas apresentados em defesa, assegurado contraditório, não há qualquer nulidade a ser decretada. Eu faço, então, esse ponto do recurso. Quanto às razões de se reduzir a multa ao seu patamar mínimo, melhor sorte não assistiu recorrentes, sendo que após a análise dos autos, entendo que a decisão de piso aplicou a legislação de regência aos fatos que foram constatados no lançamento, e em determinados aspectos, muitos não foram questionados pelo contribuinte. Destaco também os fundamentos da decisão de piso, que adoto como razões de decidir. Como se vê, a autuação se fundamentou exatamente na legislação pertinente, conforme se depreende dos quadros demonstrativos de 1 a 5, pois explicitamente discriminou o valor da multa por competência, tomando-se como base o número de segurados da empresa, mês a mês, utilizando-se o multiplicador sobre o valor mínimo,
respeitando o valor máximo, estando, portanto, em perfeita consonância com a aplicação da legislação que rege a matéria, motivo pelo qual não pode este colegiado eximir-se de ratificá-la. Consoante normativa em foco, cada competência que se verificar a infração relacionada à GFIP constitui uma ocorrência ou uma falta, independentemente do número de guias transmitidas com incorreções nos respectivos dados, e ainda a atenuação ou a relevação da pena, conquanto possa se dar em relação a apenas uma ou alguma das ocorrências ou faltas. Depende de que essas, as ocorrências ou faltas, objeto de atenuação ou da relevação, tenham sido integralmente sanadas. Trazendo do abstrato para o concreto, a relevação da pena correspondente pleiteada na impugnação depende de que a empresa tenha corrigido inteiramente a falta cometida, quando da transmissão da primeira GFIP relativa a cada competência. E, no caso, corrigir inteiramente a falta implica haver incluído em guia transmitida até o termo final do prazo para impugnação, que é artigo 291 do regulamento. Todos os valores que constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou seja, tanto os que já haviam constado da GFIP primitiva, como os estampados nos anexos do respectivo auto de infração. Tá? Assim, não procedeu o sujeito passivo, razão pela qual não se pode cogitar do atendimento ao seu pedido de relevação. Aí, portanto, nada a ser provido também, nega o provimento ao recurso. Ok, senhores, considerações? A decisão da DRJ está bem completa, né? Inclusive fala da aplicação do botão benéfica, né? Que vai ficar... O lançamento já havia feito isso. Para o lançamento, né? Então, está bem completa mesmo a decisão da DRJ. Daniel, como vota? Acompanho, relator. Rodrigo? Também acompanho. Também acompanho o relator. Douglas? Acompanhe, presidente. Débora? Também acompanho. Flávio? Acompanho. Ok, senhores, então nesse processo 113, não é isso, Marcelo, o número dele? Isso. Acordo de eu também acompanho o relator, acordo de colegiado por unanimidade de voto negar provimento do recurso voluntário. Processo 114, indústria de imóveis, Rufato, 2 processos ainda sob a relatoria do conselheiro Marcelo. Marcelo, você quer descansar e de repente a gente passar um para frente, para você dar um refresco? Não, pode ir, eu já... Vamos na sequência? Já, são obrigações acessórias também, presidente. Por favor, vamos ao item 114 da pauta. Eu vou tentar ser mais... Sim, são... Beleza. A gente agradece, obrigado. Vamos lembrar de deixar o microfone fechado, ok? Vamos lá. O 114, também auto de infração, obrigação acessória, é o CFL 38. O contribuinte foi intimado a apresentar os livros diário e razão, dentre outros documentos. Aqui, diz a ação fiscal, o relatório fiscal, foram apresentados em princípio o livro diário impresso em folhas soltas para o ano de 2007, para melhor manuseio da fiscalização, visto que o contribuinte não dispunha de arquivos digitais, que o mesmo livro seria apresentado posteriormente, com as devidas formalidades, e outros documentos, conforme termo de resposta com as devidas ressalvas. Assim sendo, apesar das solicitações feitas através do TIF, o contribuinte deixou de atender a fiscalização quanto à apresentação desses documentos, que deram origem ao lançamento do diário, não apresentou também o livro razão, dispensável verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias, bem como apresentou o diário sem as formalidades legais exigidas, e o diário sem registro na junta. Vou direto ao voto, presidente. É idêntico ao caso que a gente, o primeiro, salvo engano, o 110 que eu relatei, tá? Foi julgado improcedente a defesa em primeira instância, houve o recurso. Eu estou aplicando o termo cópia da defesa, o recurso é cópia da defesa. Eu estou aplicando aqui o 57 do regimento do CARF, e eu destaco aqui os principais pontos da decisão de piso. A impugnação foi oferecida, trata-se de auto de infração aqui, CFL 38,
Após termo de intimação, não foi localizado nos autos prova de que o autuado atendeu à solicitação fiscal, motivadora da autuação, ou seja, a exibição dos livros solicitados através de intimação. Com relação ao argumento da impugnação sobre o desastre ocorrido na localidade, estabelecimento da impugnante, provocado pelas chuvas e que redundou na perda dos arquivos contábeis desde o ano 2005, não há previsão favorável à tolerância para a não autuação da empresa, pela falta dos mesmos documentos, que está sujeito a prazo regulamentar. Além do mais, não consta os autos ocorrências de registros a respeito das chuvas e ocorrências que causaram estragos nos arquivos da empresa ou na região. A própria impugnante confessa sua peça de discórdia que apresentou os livros contábeis em folha solta, sem o registro no órgão competente, que a contabilidade ainda estava sendo refeita. Assim, sendo bem sucinto, está constatado aqui o descumprimento da obrigação acessória e o nego provimento ao recurso. Ok, Marcelo, só fazendo uma observação, tem uma previsão legal e eu teria até facilidade de encontrar, porque eu fiz um voto recentemente sobre o tema, que trata do prazo que o contribuinte tem para fazer a reconstituição desse material perdido, né? Uhum. Me dá um segundinho, que talvez eu localize aqui. Não localizei, enfim, mas eu tenho isso aqui em algum lugar já no meu computador, porque joguei um voto semelhante, nesse caso o contribuinte comprovava, porque foi algo muito notório, uma ocorrência de umas chuvas que ocorreram aqui na região serrana do Rio de Janeiro, só que não é só porque aconteceu aquilo que o contribuinte, ele simplesmente não vai fazer mais nada, eu não tenho mais documentos, ele tem um prazo para poder registrar informação, publicar isso em jornal de grande circulação e ainda promover junto à própria a reconstituição dessa escrita. Okay? A previsão legal expressa para isso, eu não vou usar agora nesse momento. Eu verifico, presidente, eu incluo aqui como complemento do voto. Se for para incluir, eu vejo aqui, já vou te falar agora. Okay. Decreto-Lei 486, de março de 69, ele prevê que, para fim de extravio, deterioração ou destruição de livros, ele fala, ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse da escrituração, o comerciante fará publicar em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato, e deste fará minuciosa informação dentro de 48 horas ao órgão competente de registro do comércio. Ainda assim, tem uma instrução normativa do Departamento Nacional de Registro de Comércio que fala, no caso de ocorrendo extravio, repete essa informação e dentro de 48 horas informar a junta comercial. Recomposta a escrituração, o novo instrumento receberá o mesmo número e tal. Então, aponta aqui para a necessidade de recomposição. Eu posso até mandar esse excerto aqui para você. Presidente, eu peguei aqui, eu abri o decreto que o senhor mencionou, eu já estou incluindo aqui o artigo 10. Perfeito. Tá, obrigado. Essa informação... 486 de 69. Decreto-Lei 486 de 69. Essa informação ela está corroborada também pela essa instrução normativa do DNRC, tá? 7 de 2008. Qual, presidente? Desculpa. Instrução normativa DNRC 107 de 2008, artigo 26. Ok.
Na época aqui eu consegui verificar que, inclusive, a junta comercial, por conta dessas situações, ela abriu um prazo, ela deu um prazo para nem cobrar emolumentos nenhum para poder atender o povo que tinha sido impactado por aquela catástrofe natural, e aí esse prazo em muito expirou. Aí o contribuinte, quando foi notificado, quando ele foi intimado, ele procurou refazer o registro lá publicar no jornal de grande circulação, mas aí eu mantive a exigência, mas é um processo sobre o qual a gente vai se debruçar um pouco mais à frente, foi só para corroborar aí o teu entendimento de negativa de provimento para esse caso do processo 114. Senhores, alguma consideração adicional? Como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Thomas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o processo 114. Processo 115, Marcelo. Mesmo contribuinte. Não estou te ouvindo, Marcelo. Você está sem som. Desculpa, presidente. Também obrigação acessória, fundamento legal CFL 68, de acordo com o relatório fiscal, consta o seguinte: o referido auto foi lavrado por infringência à legislação previdenciária, ou seja, deixou de incluir no GFIP entregue dos meses acima apontados, deixa eu ver aqui, todos os fatos geradores, pois em decorrência da opção pelo simples, com posterior exclusão do mesmo, não declarou ou incluiu na mesma guia os fatos geradores e contribuições decorrentes dos pagamentos relacionados à parte patronal, sobre remunerações dos segurados a seu serviço, pois a autuada apenas declarou contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais, dedução do salário família e do salário maternidade. Também deixou de incluir nas GFIPs os fatos geradores e contribuições sobre pagamentos, serviços prestados por terceiros, pessoas físicas e prolabore, cujas contribuições foram incluídas em autos de infração de obrigação principal, com base em análise da contabilidade, livros diários e outros documentos apresentados. Esses fatos jurídicos se encontram nas folhas 943, que o CFL está previsto no artigo 32, inciso 4, da Lei de Custeio. A multa foi apurada por competência. No cálculo da penalidade foram incluídas contribuições para terceiros. Fez o anexo 3, constituindo um quadro comparativo das multas, onde está demonstrada a multa mais benéfica ao contribuinte. As competências 1/2006 a 1/2007, de 3 a 10 de 2007, que é anterior à MP 449 de 2008. Na presente ação fiscal foram feitas mais 7 autuações, estão sendo especificados, folha 7, na ocorrência de circunstância agravante. A autuada apresentou a impugnação, apresentou a defesa aqui também, foi julgada improcedente também, pela DRJ, e da mesma forma que o item anterior, estou aplicando também o 57, recurso é cópia da defesa. Aí vou direto aqui para o assunto. De conformidade com o anteriormente exposto, o autuado deixou de incluir GFIP entregue nos meses de 1/2006 a 1/2007 e 3 a 10 de 2007. Os fatos geradores e contribuições decorrentes dos pagamentos relacionados à parte patronal sobre remunerações de segurados ao seu serviço, pois a autuada apenas declarou as contribuições de segurados empregados e contribuintes individuais, dedução do salário família e do salário maternidade. Também deixou de incluir nas GFIPs os fatos geradores e contribuições sobre pagamento de serviços prestados por terceiros, pessoas físicas e prolabore, cujas contribuições foram incluídas em autos de infração de obrigação principal e com base em análise da contabilidade, livros diários e outros documentos apresentados. Referida impugnação traz os mesmos argumentos e documentos já examinados
nos processos de obrigação principal mencionados anteriormente. Aqui ele identifica que a análise do lançamento do principal, mas assim, como nós nem julgamos esse aqui, acho que não há nem necessidade fundamental, porque aqui é a questão da omissão aqui mesmo. Ô Marcelo, eu sempre defendo que a gente nem entre no mérito do que foi discutido no do principal, porque senão a gente discute 2 vezes a mesma matéria. Perfeito, presidente. Eu estou indo além do que foi colocado, mas consta aqui no voto, tá? O que a DRJ comentou, como ele falou que foram os mesmos argumentos, ela deixa mais assim, como a título de informação mesmo, tá? Aí, ela fala o seguinte: esses mesmos argumentos de apreciação são mantidos no presente auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, onde ainda deve ser considerada a desnecessidade de apensação da presente autuação aos autos relacionados a uma omissão de receita da esfera fazendária, em face de que nesses as contribuições previdenciárias incidem sobre fatos geradores devidamente identificados em sua materialização, através de folhas tais, cujos fatos jurídicos ali mencionados não foram contestados pela impugnante, de forma pontuada, específica ou demonstrada. Os documentos anexados à impugnação em nada inovam, portanto, não interferindo de qualquer forma no mérito aí da autuação, e eu também nego provimento ao recurso. Senhores, considerações? Sim, eu só fui atrás do número do processo principal, né, mencionado pela DRJ, e acho que ele já foi definitivamente julgado pelo CAF, só não tenho certeza, mas eu acho que teve um recurso especial do procurador que foi dado provimento na Câmara Superior, em 2014. Deve ter sido para estabelecer, né? Eu verifiquei aqui, essa empresa tem diversos, tem acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o número do processo, Rodrigo? O que eu vi na DRJ é 10.640. 640? Isso, 10.640. 0039 28 /2010 44. Tem uma decisão, a Câmara... não dá para ver o que... Eu acho que era de uma época que o CAF não colocava todas as decisões, eu tenho que procurar pelo número da acordo, mas teve um recurso voluntário provido por maioria, ou provido em parte, e depois o recurso especial do procurador foi provido. O recurso especial é para fins de aplicação da retroatividade benigna. Certo. A emenda só trata disso. Agora, o recurso voluntário, vamos ver a conclusão dele. Eu não tenho aqui, tem que abrir uma outra pesquisa aqui. Recurso voluntário, acordo de recurso voluntário. Então, rejeitar a preliminar arguído e no mérito deram provimento parcial para recálculo da multa nos termos do artigo 35 da Lei 8.212, vigente à época dos fatos geradores. Observado o limite de 75%, vencido com acelero, enfim. Só que for uma retroatividade benigna diferente aqui, tá bom? E aí isso foi, a Procuradoria recorria e sempre conseguia reverter isso na Câmara Superior. Na Câmara Superior. Ok, então a discussão quanto ao principal mesmo, o débito não... Não, quanto ao débito ficou tudo, a única coisa que saiu foi isso, conhecer e dar de provimento parcial para que seja aplicada a multa de mora de acordo com o que dispõe o 35. Só isso. Uhum. O débito mesmo foi mantido o que saiu da DRJ. Perfeito. Senhores, mais alguma consideração? Conselheiro relator, votando por negar provimento ao recurso voluntário. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Rita? Eu acompanho o relator também. Thomas? Também acompanho, presidente. Débora? Bem acompanho. Sávio? Acompanho.
E, senhores, então encerra dessa forma o processo 115, acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, ao 116, conselheira Débora já foi julgado, porque foi um processo que a gente antecipou por conta da sustentação oral. 116, 117. Agora nós chamamos o processo 118, da também conselheira Débora, é o processo do contribuinte Geico Brasil Limitada, processo final 2008, 57, item 118 da pauta. Conselheira, por favor, fique à vontade. Então, trata-se do recurso voluntário que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório número tal, o qual indeferiu o requerimento de restituição de retenção referente às competências 12 de 2001, 4 de 2002, 5 de 2002, 12 de 2002, 1 de 2003 e 2 de 2003. A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, reconhecendo o direito creditório. O contribuinte tomou ciência do acordo, entrou com um recurso voluntário, reiterando em suas razões os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, acrescentando que a restituição prevista no artigo, parágrafo 2º do artigo 31 da Lei 8.212, trata-se de medida sucessiva a ser adotada pelo contribuinte, visando justamente afastar que se acumulem créditos, já que a compensação do parágrafo 1º, neste caso, é limitada à folha de salários, ao revés da regra geral. Alega que o parágrafo 1º do artigo 31 não estipulou prazo peculiar, entende que somente quando extinta a possibilidade de compensação do valor pago pelo contribuinte na forma do caput, isso é, no decurso prazo do referido prazo, surge então, como medida sucessiva, a hipótese de pleitear a restituição. Eu vou passar lá para o voto. Então, trata-se de processo de restituição, como eu disse, de contribuições previdenciárias referentes a esses períodos, retidas em decorrência do disposto no artigo 31 da Lei 8.212, recaindo litígio no que diz respeito ao termo inicial para a contagem do prazo para pleitear a restituição do indébito relativo aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Essa questão já foi classificada no SPJ, no SPF, com a lei complementar número 118, então, após o início da vigência da lei complementar número 118 de 2005, o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento do pagamento antecipado nos termos do disposto no artigo 3º da referida lei. A matéria também encontra-se classificada no âmbito deste conselho, súmula CARF 91, que o pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso do tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, contado do fato gerador. Assim que pese os argumentos do recorrente razão no leste, não merecendo reparo à decisão recorrida, da qual reduzimos a sua conclusão. Então, o STF assentou que para as ações ajuizadas após o início da vigência da Lei Complementar 118 de 2005, aplica-se o prazo prescricional previsto na mencionada lei complementar, independente da existência do pedido administrativo anterior. No caso concreto, o próprio pedido administrativo, RRR, foi protocolado em 22 de julho de 2008, após a entrada em vigor da Lei Complementar 118 de 2005, não feito qualquer menção de ajuizamento da ação judicial, a qual ensejaria a perda do objeto no presente processo administrativo. É correto gostar do entendimento adotado no despacho decisório com base no artigo 168.1, 150, parágrafo 1º da Lei 5.156. Então, nego o provimento do recurso voluntário. Senhores, matéria tranquila, né? Que não merece maiores considerações. Conselheiro Daniel, como vota? Acompanho, presidente, a relatora. Também acompanho a relatora, presidente. Marita? Também acompanha a relatora. Douglas? Acompanho a relatora, presidente. Eu só tenho uma consideração a fazer, tá? Porque aqui eu fiquei um pouco na dúvida, porque Débora está aqui, conselheira Débora está utilizando aqui uma parte da decisão recorrida, certo? E na decisão recorrida aqui, entendeu-se pela perda do objeto, tá? Do processo administrativo, não foi isso? Se tivesse a ação judicial e não ficou comprovado nos autos que houve a ação judicial, que senão seria o caso da perda do objeto do processo. Então não entendi bem essa parte. Deixa eu abrir novamente aqui, que eu acabei de fechar.
Aqui diz, não tendo o impugnante feito qualquer menção ao ajuizamento de ação judicial, a qual ensejaria a perda do objeto do presente processo administrativo. Se ele tivesse feito menção de que tivesse pleiteado na justiça, perderia objeto esse pedido dele. Tá? Então, o que se considera o prazo estipulado na Lei Complementar 105, né, que era de 118, aliás, de 2005, que é 5 anos a partir do pagamento indevido, né? É isso que diz a lei. Não são 10 anos, não? Não, até a vigência da lei era 10 anos. Após a vigência da lei, é 5 anos a partir do pagamento indevido. Ah, tá. Tá bom. Não, tranquilo, acompanha. Era só isso mesmo. Eu fiquei um pouco sem entender, tá? Até desculpa aí pela intromissão. Meio mesmo, mas é que... A discussão é exatamente para isso. A gente alinhar o entendimento. Então, tá tudo tranquilo, sabe? Ah, tranquilo, acompanho. Ok? Isso é uma questão que, em um determinado momento, veio uma lei complementar prevendo esses 5 anos, e aí o STF falou, olha, anteriormente era 5 mais 5. Agora não, agora são só 5. Agora, quem já tinha ajuizado, aí ele continua pela lei anterior. Os pleitos anteriores seguem pela lei nova. Eu só fiquei um pouco confuso com a redação da súmula, da própria súmula 91 aqui do CAF. Eu ainda não tinha aplicado, mas... Bem. Marcelo, como vota? Acompanha, relatora. Perfeito. Então, processo 118, contribuinte Jeico Brasil Limitada, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos, negar provimento de recurso voluntário. Processo 119, conselheiro Sávio, contribuinte... Não, esse é um processo retirado de pauta por solicitação do patrão do contribuinte. Isso, foram esses 3, né? Eu vou fazer essa anotação aqui que não fiz. Vou registrar, mas o resultado nesse caso é processo retirado de pauta em razão de solicitação do contribuinte. 3 processos seguintes, 120... 121 e 120... Não. 119, o índice primeiro. 121. Processo seguinte, processo para o qual foi apresentado memorial, processo TNL-PCS-SA, relatoria do conselheiro Marcelo, parece que é um processo que já passou, já houve teve alguma resolução, porque teve sustentação oral em 2018, outubro de 2018. Marcelo, por favor, fica à vontade. Presidente, vou ser o mais simples possível aqui, objetivo, estou dando provimento. Isso aqui é um retorno de diligência nossa, tá? Como o senhor colocou, em 2018, e é o seguinte, isso ainda é aqueles casos de imposto de renda retido na fonte, tá? Que ainda era da nossa competência, mas, né, o retorno da diligência ainda é nosso, tá? Talvez seja um dos últimos. Eu peço para os senhores, no item 4, já vou direto, que eu vou começar da resolução para frente. Em sessão de 4/10, a nossa resolução, a turma entendeu converter o julgamento de diligência, seguindo a proposta do voto desse relator, determinando o retorno dos autos para a autoridade preparadora, para o fim de, fundamentada nas alegações de folhas 95 e 109 e os documentos acostados às folhas 145 e 441, bem como em outros que entender pertinentes, verifique a procedência das informações nele trazidas e as compare com os valores que formam aquele controverso nos autos, com a finalidade de checar possível diferença entre estes e se manifeste de forma conclusiva sobre as constatações desta diligência, inclusive informando se as conclusões advindas são competentes para retificar ou extinguir o crédito tributário. Ao final, deverá ser dada ciência ao contribuinte sobre o resultado da diligência, em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa. As folhas 15/12 e 15/15, a ilustre autoridade preparadora, em cumprimento à diligência solicitada, apresentou as informações fiscais que ratificam as razões recursais, tanto que em sua manifestação a respeito, as folhas 521 e 529, o contribuinte confirma tal fato, inclusive nos memoriais, praticamente cópia, tá, dos memoriais que o contribuinte trouxe. Houve o retorno dos autos com a lei da turma e sua indicação para a pauta. Aí, o destaque, o item 14, a diligência, tá? Diz a fiscalização. Pois bem, seu relatório de diligência, a autoridade
Peraí. Desculpa, eu faço menção à manifestação do contribuinte, tá? Que ele acaba se manifestando em relação aos pontos da diligência aqui, tá? Ele fala o seguinte, a convergência, né, os principais pontos de convergência da autoridade preparadora com as razões recursais com grifos do original. Pois bem, seu relatório da diligência, a autoridade fiscal confirmou as alegações da recorrente, bem como a certeza e liquidez do direito ao crédito. Diz a fiscalização. 9. O argumento da contribuinte de que o pagamento do seu tributo deu sobre uma projeção. Ela estimava um gasto com roaming no exterior que se concretizou a menor do que projetado. Aliás, alia-se a isso a obrigação de recolher esse tributo na data do faturador, ou seja, diferente de outras retenções cujos recolhimentos ocorrem em períodos subsequentes. A retenção de 0473 de remessa ao exterior ocorre concomitantemente ao envio das remessas ao exterior. Mais à frente, o item 16, retornando aos documentos, ele faz várias menções aos documentos e tudo mais, conforme nós havíamos solicitado na diligência. Retornando aos documentos, eles explicam e justificam o pagamento de home no valor de 345 mil e tarará. A partir desse valor, aplica-se a taxa de gross-up. Essa taxa busca realizar a seguinte operação matemática: liquidar o recebedor de qualquer abatimento fiscal não determinado nos contratos internacionais. Sobre esse tema, note-se que não foi apresentado nenhum contrato. Todavia, o procedimento parece natural, uma vez que os acordos internacionais firmam-se em valores e bases que não podem depender da tributação, de parentes, forma ou valor dos estados envolvidos. Aí no item 18, o valor apontado acima é o mesmo argumentado pela contribuinte em seu recurso ao CARF. Aquele indica que, desse modo, o valor do IR-fonte no código tal é 15% de 406, ou seja, 60 mil. Assim, ante o pagamento de 154 mil, a diferença é pagamento a maior. Por isso, o valor de 93 mil, né, destacado aqui nos termos dos documentos apresentados, reveste-se da condição de pagamento a maior, a ser decidido e determinado pelo CARF. Aí, assim, mais à frente aqui, eu apenas me baseio no que a autoridade fiscal trato algumas coisas aqui de erro de preenchimento, do DCTF e tudo mais, eu passo por cima disso e eu dou provimento ao recurso. Ok, conselheiro. Eu estou falando, acho que está retornando aí a... Mas, enfim, todos me ouvindo? Sim, presidente. Basicamente, por conta, inclusive, da manifestação da própria unidade, né, Marcelo, que aponta aqui que há pertinência na solicitação de 93 mil e no valor original pleiteado pelo contribuinte na compensação de registro número tal. Isso mesmo, foi a própria fiscalização que fez esse cotejo. E é esse valor que está discutido aqui nesse processo, é essa declaração de compensação. Isso mesmo. Perfeito, senhores. Alguém quer fazer uma consideração adicional? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Acompanho o relator. Ok. Senhores, então para o processo 122, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, relatoria do conselheiro Rodrigo. Finalmente, a gente vai parar com um pouco com contribuição previdenciária, porque dessa vez foram 2 dias inteiros de contribuição previdenciária, né? Mas, Rodrigo, processo de ITR, Aparecida Penha Oliveira, tem 3 processos da senhora Aparecida, é o mesmo encaminhamento, são só exercícios diferentes. Por favor, fique à vontade para iniciar o seu voto no processo que você entender mais adequado. Ok, presidente. Eu peguei alguns casos nesse lote que são iguais, outros que são diferentes, eu não me recordo o dela, mas eu fiz um resumo nesses daí, então eu vou começar pelo item 123 mesmo, né?
Rodrigo, um minutinho. Douglas, você está querendo falar alguma coisa, Douglas? A Camila pediu para falar, eu acho que é o horário dela. Ah, ok. Rodrigo, então vamos fazer o seguinte, eu já estava passando despercebido aqui com relação à hora, porque a satisfação de trabalhar com a primeira turma ordinária, ainda acompanhado pela colega Camila, é tão grande que eu nem vejo a hora passar. Mas já são 18 horas, já está chegando às 18, e a Camila encerra o seu expediente nesse momento. Ok, senhores? Eu vou continuar a gravação do jeito que eu estava, mas Camila, por favor, eu não sei se é mais adequado, Camila, eu encerrar a gravação e depois gravar só o restante. Talvez seja até para quebrar um pouquinho o tamanho do vídeo, se eventualmente vocês precisarem, ele já está partido, não é isso, Camila? Isso. Então, ok, Camila, nós vamos encerrar agora a gravação. A gente acabou de julgar o processo 122, vamos iniciar o próximo segmento, que vai ocorrer em apenas um minuto, no instante seguinte, com a sua saída, ok? Então, por favor, pode encerrar a gravação neste momento, Camila, por favor. Ok, gravação encerrada.